bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Olha só, vamos continuar então a nossa aula para alunos do 8º ano, tá? Falando do sistema respiratório. Na aula anterior, a gente já viu superficialmente as 4 etapas do sistema digestório. Quais são mesmo? Ingestão, ingestão, digestão, absorção e eliminação. Na última aula, detalhadamente, a gente já viu ingestão, tá? Então agora vamos passar para a digestão. Vamos detalhar aí como que ocorre essa digestão. Então olha só, a absorção dos nutrientes requer que suas... Gente, eu tô lendo aqui porque é para ficar mais fácil, tá? É um roteiro, lembrando que esse slide já está disponibilizado para os meus alunos lá no grupo da turma. Se você quer ter acesso, deixa aí nos comentários para eu poder mandar esse slide para vocês aí. A absorção dos nutrientes requer que suas partículas atravessem a membrana plasmática das células que revestem a parede do intestino, tá? Essa travessia não é realizada por poros, mas por mecanismos complexos que chamaremos genericamente de transporte através da membrana. As partículas formadoras de nutrientes, como a glicose, sais minerais, as vitaminas, são transportadas através da membrana plasmática das células que revestem o intestino. Já as partículas de proteínas, que são lipídios, amido, açúcar, não são. Essas precisam ser quebradas em partículas menores que possam ser transportadas através da membrana. Essa quebra é a digestão. Então, olha só, basicamente, lá na digestão, a gente tem que quebrar aquilo que o nosso intestino não é capaz de absorver sozinho. Então, a digestão vai entrar assim, vai quebrar o amido, o lipídio. O que é lipídio mesmo, gente? É gordura, gente, tá? A glicose, já os sais minerais, as vitaminas, elas já passam direto, já é direto para a absorção. Agora, quando a gente vê assim, esses mais difíceis de quebrar, entra a digestão. Então, a digestão é um processo no qual as partículas dos nutrientes são quebradas em partículas menores, como eu falei. Precisa de ser bem quebradinho mesmo, tem que ser partículas minúsculas para que possa acontecer a absorção, tá? E para que elas possam ser transportadas através da membrana plasmática das células que revestem o intestino. Ou, em outras palavras, é a transformação de nutrientes em substâncias absorvíveis pelo corpo. Então, olha só, lá nas células do nosso intestino, a gente tem a membrana plasmática e a gente vai precisar transportar esses nutrientes através dessa membrana aí. E alguns desses nutrientes não ultrapassam essa membrana. Então, a digestão ela precisa quebrar para que esses nutrientes possam passar através da membrana dessas células aí, tá? A gente também tem, gente, enzimas digestórias, tá? Enzima digestória é o nome dado a uma substância capaz de promover a digestão de algum nutriente. A bromelina é um exemplo de enzima que digere proteínas. Alguns órgãos do sistema digestório humano produzem e liberam diferentes tipos de enzimas digestórias. Algumas atuam sobre o amido, outras sobre o açúcar de cana, e outras sobre as proteínas e outras ainda sobre os lipídios. Então, a gente tem para cada nutriente desse, a gente tem um tipo de enzima, tá? Essas enzimas vão ajudar aí nessa quebra aí de açúcar, nessa quebra de lipídio. Tem até a enzima da proteína, que é a bromelina que a gente viu aqui. Mas relaxa, tá, gente? Que esse negócio de enzima vocês vão ver detalhadamente lá no ensino médio. Como é aula do 8º ano, vocês precisam saber que o nosso corpo produz também essas enzimas que ajudam aí na digestão desses alimentos. Passou muito? Volta. Isso. Então, olha só. Tem enzima na saliva, gente. E no suco gástrico também. Após a ingestão, o bolo alimentar, que é o nome dado, ao alimento após ser ingerido, que faz aquela nojeira lá de saliva com o alimento. Então, o bolo alimentar, ele é conduzido para o estômago por movimento dos músculos da parede do esôfago. São os movimentos peristálticos. Basicamente é o seguinte, se eu fiz o bolo de alimento lá na minha boca, como que esse negócio está descendo pelo meu esôfago? Ele vai descer sozinho porque eu tô de pé, Aí a gravidade vai ajudar o alimento a descer? Não. Você pode acabar de comer e deitar que o alimento vai descer pro seu estômago do mesmo jeito. Mas como que isso vai acontecer? Movimentos peristálticos. É basicamente se eu colocasse esse mouse aqui que eu tô usando dentro de uma
aquelas tripas de encher linguiça, sabe? E quisesse que o mouse chegasse até o final, o que eu ia fazer? Movimentos assim, para o mouse ir descendo. É basicamente isso, olha lá. Tem esses movimentos e o bolo vai descendo pelo esôfago até chegar no estômago, tá, gente? Então, assim ocorrem os movimentos peristálticos. Então, a digestão de nutrientes. A digestão dos alimentos envolve quebra das partículas de alguns nutrientes em partículas menores, como a gente já falou, que podem ser absorvidas pelo organismo. A digestão do amido começa na boca, sob a ação de uma enzima presente na saliva. Então, o amido, gente, ele é muito mais difícil para ser digerido. Então, ele já começa lá na boca, porque lá na sua saliva tem essa enzima própria para quebrar amido, tá? E aí, ele vai ser encaminhado também, aí, como a gente já viu. A digestão das proteínas começa no estômago, sob a ação de enzimas existentes no corpo, no suco gástrico, líquido liberado pelas células que revestem a parede do estômago. Então, quando esse bolo alimentar, né, chega lá no estômago, esse suco aí é produzido pelas células. Basicamente, você já sentiu o gosto desse suco. Sabe quando você vomita? Eu sei que é nojento. Que depois que você acaba de vomitar, você sente um gosto estranho na boca, meio ácido, assim. Então, é basicamente isso. Quando você vomita, o suco que está no seu estômago também sai, né? Então, olha só. Esse suco aí, junto com a participação de algumas enzimas, fazem a digestão de proteína. Então, proteína só começa a ser digerida no estômago. Amido é lá na boca, tá? Começa a ser digerido na boca. Então, olha só. Esses movimentos rítmicos de contração da parede do estômago misturam bem o bolo alimentar com o suco gástrico. Basicamente é isso, gente. O bolo chegou e aí vai funcionar como uma batedeira, né? Para misturar aí todo esse bolo alimentar com o suco gástrico. E depois de 2 horas, o bolo alimentar está com a consistência de uma sopa bem grossa, tá? E aí os músculos da saída do estômago se relaxam e abrem-se a passagem para o intestino, tá? O estômago se contrai e empurra o bolo alimentar para o intestino delgado. É nos 25 centímetros iniciais do intestino delgado, que é o trecho que a gente chama de duodeno, tá? Duodeno aqui, gente. Duodeno, tá? Que completa a fase de digestão. Então, olha só. Chegou aquele bolo consistente lá no estômago, misturou com o suco gástrico, 2 horas lá para fazer aquela misturinha toda, para ter todo esse processo para virar aquela sopa bem grossa. Para quê? Para poder ir para o intestino delgado. Se tiver aquele bolo, né, gente, muito grosso, pode acontecer algum tipo de constipação no seu intestino. Então é basicamente isso, gente. Quando você tá lá naquela piscina, que a mãe fala assim, menina, você acabou de comer, agora tem que esperar 2 horas para entrar na água. É basicamente isso, gente. Porque se você vai nadar ou fazer algum tipo de exercício físico logo após que você comeu, você está fazendo o seguinte, está impedindo de chegar sangue no seu estômago para fazer esse processo aí, porque o seu sangue vai ter que ir para os seus músculos porque você está fazendo exercício. E aí, se não virar esse sopão, e se o alimento não chegar na consistência ideal para ir para o intestino delgado, o que vai dar? Congestão, né, gente? A tão chamada congestão. Então vamos parar com essa palhaçada de ficar comendo e nadar, que isso não é só superstição de velho não, tá, gente? Mas tomar banho depois que acaba de comer, pode. Só não pode ficar pulando igual macaco debaixo do chuveiro. Aí não dá. Então, olha só. Vamos ver agora a atuação da bile. A digestão de lipídios, sob a ação das enzimas digestórias, não é tão simples, não. Essa dificuldade se deve ao fato de os lipídios não se misturarem com água. Então, olha só, a bile é um líquido que atua como se fosse um detergente natural que fragmenta os lipídios que ingerimos em minúsculas gotas que se emulsificam na água, o que facilita a ação das enzimas que digerem os lipídios. Como a gente falou, lipídios é basicamente o quê? Gordura. Chegou essa gordura lá no estômago, né?
E aí, fez aquela sopa, aquela misturada lá, beleza, vai pro intestino, só que a gordura, né, gente, ela não se mistura com a água, né? Como ela não se mistura com a água, a bile vai entrar atuando aí como um detergente, que como vocês sabem, detergente quando pinga lá na gordura, o que acontece, né? Então, exatamente isso, ela vai repartir, né, em várias gotas, para ficar mais fácil dessas enzimas entrar quebrando aí esses lipídios, tá? Então, essa é a atuação da bile. A bile, gente, ela é produzida pelo fígado e fica armazenada na vesícula biliar, tá? Até o momento do uso, quando é lançada para a vesícula no duodeno. Então, olha só, gente, não vai bile pro estômago não, tá? A bile só é liberada quando aquela sopa grossa está indo para o duodeno, que é a entrada do intestino. Aí sim, a bile é liberada para fazer a quebra de lipídios. Antes disso, não tem liberação da bile. A função do fígado na digestão é produzir a bile, que não contém enzimas digestórias. Então, olha só, é a única função do fígado, tá, gente? No sistema digestório, tá? Que eu falei que ele está associado aí, ele produz a bile e vai emulsificar gorduras. Falei difícil agora. Muito bem, gente. Então, olha só, a gente terminou a aula 2, tá? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Curte bastante, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e a gente continua falando de sistema digestório e vamos terminar na aula 3. Fique com Deus e até a próxima.